Olá, caro aluno, bem-vindo à sua 7ª aula do seu curso de PySpark comigo, com Grimaldo Oliveira. Hoje a gente vai botar a mão na massa, né? Vamos rodar o nosso primeiro script. E eu quero que você preste bastante atenção, porque a gente vai rodar um script dentro do Spark. Então não é um Python puro, é um Python dentro do Spark. Então por isso que é PySpark. E aí a gente tem alguns conceitos, tem algumas necessidades que eu quero que você entenda por que é diferente de eu rodar num Python puro, por que é diferente de eu rodar o Python dentro do Spark. Então esses conceitos que eu vou passar agora nesta aula para você. Então, como a gente já tinha dito, já tinha conversado, né? A gente tem duas formas de guardar os dados, né? Ou no RDD, né? Ou através de um data frame. Então a gente vai começar com o RDD, porque é o que a gente, assim, uma das formas que a gente mais utiliza dentro do Spark. Então é importante que você conheça, e a gente vai bem devagar nesse script para que você compreenda todos os conceitos. Então nada mais é o RDD do que uma coleção de dados. Essa coleção de dados tem uma grande diferença, porque você pode chegar no Python aqui e gerar uma lista de dados, guardar dados. Mas só que dentro do PySpark você vai ter uma estrutura particionada. Essa é a grande vantagem de você estar usando o Spark. Então você vai ter os dados particionados. Perceba aqui nesta figura que eu tenho um script e ao executar um comando que eu chamo parallelize, né, ele pega uma lista comum, a gente vai fazer esse exemplo, né, e vai separar em partições. Essas partições, pense assim, é como se você tivesse cada pedaço de um arquivo inteiro executando em um nó, ou seja, em um computador, em um núcleo computacional. Então você tem a vantagem de rodar pedaços em paralelo. Olha como isso pode dar velocidade. Então pense aqui que você tem 1 milhão de registros, 1 milhão de linhas, e aí você divide aqui em três blocos de 300 mil linhas, vamos pensar assim, tá? E o que é que vai acontecer? Eles vão rodar em paralelo, vai ser mais rápido do que eu rodar 1 milhão, né? Então vai ser muito mais rápido e aí vai se dar um retorno muito mais veloz do que eu estou fazendo. Para isso é que o Spark foi criado, para que eu possa paralelizar essa estrutura. Então o RDD ele tem essa facilidade, você consegue gerar isso dentro do Spark. O nosso script, ele tem alguns detalhes, ele tem o que a gente chama de transformações e ações, e tudo isso gera operações com o RDD. Claro que você faz essas operações no RDD, você pode fazer também no data frame, tá? Eu vou trazer aqui algumas operações que nós vamos utilizar lá no script. Então, collect, você vai ver lá quando a gente executar. É uma operação utilizada para retornar todos os elementos, tanto do RDD como do data frame. O data frame também tem essa função, tá? De todos os nós. Então, se está separado lá em 3 partições, quando eu executo essa operação collect, ele traz todos os dados de todas as partições e junta e monta para você na tela. Então, é um formato de gerir o dado bem diferenciado, né? Você tem uma outra operação que chama de count, que retorna a quantidade de elementos, né, o número de linhas que está dentro de um RDD ou data frame. Parallelize, você já vai trabalhar com isso, você paraleliza, né, você cria partições dos dados, né, você viu lá, eu dei aquele exemplo de 3 partições. E aí, dentro do Spark, você pode trabalhar com essas partições, fazer uma verificação de quantas partições foram geradas, né? Com as operações que são feitas dentro das partições. E existem algumas outras operações, como o getNumPartition. Ele determina o número de partições que foram geradas para aquele RDD. Então, você vai transformar numa coleção de dados e você pode saber quantas partições foram geradas. Você vai ver que tem um comando muito básico, o testFile, que permite a leitura de um arquivo texto. Você vai ver como é simples fazer uma leitura de arquivo texto dentro do seu HDFS, vamos pensar assim, se a gente falar em Hadoop, HDFS, ou seja, o local onde está armazenado os dados. Eu tenho uma operação chamada take, que traz os primeiros elementos dentro de um RDD. Você vai ver bem tranquilo, ou seja, são operações que você vai manipulando dados. Essa é a grande mágica do engenheiro de dados, né? Você tem outro operador que é o first, que retorna o primeiro elemento de um RDD, né? Ou a primeira linha de um data frame. O filter, você vai ver que é bem legal, bem interessante, ele retorna um RDD contendo apenas os elementos que satisfazem aquela condição. E o cache, quando você quer, né, você tem uma base muito grande, gera um RDD interessante, esse RDD está
cheio de dados, cheio de informação, você pode cachear ele, jogar ele em memória e ele fica lá residente em memória para dar mais velocidade. Você usa esse operador que é chamado de cache. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Nós vamos abrir o nosso primeiro script. Esse script já está aí no site, você já pode baixar, mas aqui eu vou lhe mostrar como é que a gente vai trabalhar, ok? Vamos abrir nossa máquina virtual, no meu caso, não sei se você está trabalhando com máquina virtual, mas vamos no nosso ambiente onde está o Spark. Pronto, já estou aqui na máquina virtual e para eu fazer esse exercício com você, rodar o script, eu criei uma pasta chamada treinamento, ok? E criei lá outras duas pastas, uma chamada dados, outra chamada script. Essa pasta que está aqui é uma pasta do Jupyter, então você não se preocupe com isso, você não precisa criar essa pasta é criada automaticamente. Se você quiser fazer exatamente como eu estou fazendo, crie uma pasta no C, treinamento, lá crie duas pastas, dados e script. E aqui dentro eu tenho o script que a gente vai rodar, ok? E eu tenho os dados que a gente vai trabalhar aqui nesse primeiro exercício, tá? São dados de comida, eu baixei do site, tá? Um site livre, né? Ele tem diversas informações sobre comida, tá? Aí informações de gênero, se foi né, esse alimento ingerido no café da manhã, quantas calorias diárias e assim sucessivamente. Então ele tem uma quantidade X de elementos aqui dentro, ok? É um arquivo CSV, ele está, né, todo separado por vírgula, isso não interessa porque a gente vai usar RDD, tanto faz o arquivo, seja CSV ou seja um arquivo como texto, o RDD trabalha muito bem, porque ele é para dados não estruturados, né? Então a gente consegue trabalhar sem problema nenhum. A primeira coisa que eu vou fazer é chamar o PySpark, porque aí ele chama o Jupyter e automaticamente a gente começa a trabalhar. Você vem aqui, ó, vou chamar via CMD, abrir uma janela, você já sabe disso. Vou abrir o prompt aqui, ó, e vou entrar nesta pasta, treinamento. Então, CD treinamento, ok? Show. CD, deixa eu entrar aqui, CD /barra treinamento. Pronto, já estou na pasta treinamento. Se eu estiver na pasta treinamento, aquelas duas pastas que estão aqui, ó, dados e scripts, vai aparecer no Jupyter. É assim que funciona essa estrutura do PySpark. Quando eu chamar ele, né, dentro de uma pasta, todas as pastas subsequentes elas aparecem no Jupyter. Fique atento a isso, tá? Porque você pode, né, chamar de uma pasta que você não esteja trabalhando e aí você fica confuso, onde é que estão minhas pastas. Aqui eu vou escrever PySpark e apertar Enter. Pronto. E aí ele já vai invocar o Jupyter e automaticamente a gente já vai aparecer as pastas. Então ele já está chamando o Jupyter. Pronto, olha as pastas aqui, ó, pasta dados, tá vendo? Tá aqui, ó, os dados e a pasta script, tá aqui o script. O que é que eu vou fazer? Vou abrir esse script 1, que é o script que a gente vai trabalhar. É só clicar nele e ele já vai estar disponível para você. E aqui, ó, tá o nosso primeiro script que a gente vai trabalhar, RDD e operações, tá bom? Primeira coisa que eu fiz aqui, só como exemplo, eu trouxe a versão do Python, é o sysversion, tá? sys.version. Dei um print e aí, ó, é só clicar em Shift Enter e aí executa, é o 388 que a gente está rodando, tá? Neste momento, possa ser que você esteja rodando com outra versão. Você se lembra que a gente falou muito do Spark Context? Então, toda vez que eu abro o Jupyter, eu abro essa estrutura do script, ele automaticamente cria o Spark Context, é esse SC, é automático. Então, eu Shift Enter para mostrar a versão desse Spark Context, é o 312 que a gente está trabalhando, né? Foi a versão baixada. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é criar um RDD com 6 elementos, tá? Para transformação na lista em Python, ok? Então essa lista aqui está em Python, certo? E eu vou transformar em um RDD. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso usar aquele context, o SC, ou criar um contexto para isso. Se lembra, aquela estrutura de contexto vai guardar os dados, tanto RDD como DataFrame. Você pode criar quantas Spark Context você quiser, tá? Ele cria aquele invólucro e ali dentro vai estar a informação, mas você precisa do Spark Context para poder funcionar. Estou usando Parallelize exatamente para criar aquela questão das partições. Shift Enter, automaticamente já executou aqui. Apareceu um asterisco e depois aparece o número porque já foi executado. Para eu listar todas as informações que estão lá, é só usar o nome do RDD, tá vendo que eu estou armazenando dados RDD,
.collect. E aqui ele vai listar exatamente os dados que já estão gravados no RDD. Pronto, já está lá, já está até particionado. Quantos elementos eu tenho aqui? Eu uso a operação .count. E aí ele vai me mostrar quantos elementos eu tenho aqui. 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso criar um outro RDD. Vou criar um outro RDD, certo? Lendo países, ok? Lendo mais uma vez a lista países. E eu vou mostrar a quantidade de partições. Aí eu vou usar, né, essa operação getNumPartition. Estou usando aqui para imprimir partições e a quantidade de partições. E aí você vai ver quantas partições ele criou. 3. Isso quer dizer o quê? Que ele separou o arquivo em 3 partições. Então, se eu tivesse aqui com vários nós, vários computadores, ele tinha particionado isso em 3 computadores, tá? Tinha montado esses nós. Eu posso aqui, de alguma forma, forçar as partições, ó, através do Paralyze. Eu posso botar o nome da minha lista e colocar a quantidade de partições que eu quero. E aí você força. Então, 5. Se eu tiver 5 nós, eu forço 5 nós e ele vai para 5 computadores. O que eu quero mostrar a você é que eu estou numa operação standalone. Então, não estou com 5 nós aqui neste momento. Mas quando você rodar em produção, você pode aproveitar, se você tiver vários computadores em cluster, colocar ele paralelizado o máximo que você puder. E aí verificar se a velocidade melhorou ou não, ou deixar por conta do próprio Spark fazer essa decisão. Para fazer a leitura de um arquivo, aquele arquivo food_code.csv, eu simplesmente vou colocar a operação testFile, tá? No contexto, eu vou criar um contexto para isso, vou criar um novo RDD, vou chamar de food, e aqui eu estou botando treinamento, dados, o nome do arquivo, simples. Shift Enter, ele já carregou no RDD. Quantos elementos eu tenho nesse RDD? Eu vou usar uma operação chamada take, e ele vai mostrar os 5 primeiros elementos. Shift Enter, e ele vai lá ler e já mostrou. Cabeçalho e tudo veio aqui, né? Cabeçalho, as primeiras 5 linhas, né? Cabeçalho é contada como linha, ok? Se você quiser ler de outra forma, eu quero ler, Grimaldo, eu quero ler com context interno, um context já default, o SC, mesma coisa. Aqui eu criei um context, tá vendo? Criei, botei Spark Context e criei. Aqui eu vou usar o context default, o SC, tá vendo? A mesma coisa, botei food 2. Por que food 2? Porque eu não posso reaproveitar o mesmo RDD. Ele é imutável, você não reaproveita, tá? Então você tem que ir criando um novo. Shift Enter. Food 2 já está. Vou fazer a mesma coisa, os 5 primeiros elementos, take 5. E aí você vai ver, ó, tanto food como food 2, eles têm os mesmos elementos agora, ok? Estão aqui residentes no RDD, né? Estão trabalhando sem problema algum. Agora eu vou fazer uma coisa inusitada. O que é que eu vou fazer? Vou pegar esses 5 primeiros elementos, pode ser de food ou food 2, tanto faz, e vou gravar ele no HDFS, vou gravar ele na minha área, né? Na minha área que eu estou trabalhando, treinamento dados. Estou colocando o nome do arquivo aqui, 5primfood.csv, o wd_write, né? Estou abrindo o arquivo para dizer que eu vou gravar. Estou usando uma operação write aqui no RDD, tá? Estou criando um novo RDD para fazer isso. Estou usando a operação .join. Essa .join, do jeito que eu estou usando aqui, ela vai funcionar. Estou lendo só as 5 primeiras linhas. Ela vai entender que é para que eu possa fazer a gravação do arquivo. Após gravado, eu vou fechar o arquivo. Deixar ele fechadinho. Simplesmente fácil. Shift Enter. Vamos lá. Pronto, já gravou. Vou voltar aqui no arquivo para você ver. Ó. Dados. Ó. 5 primeiras linhas, gravou. Você vê, né, como é simples você fazer essa operação dentro do Spark, né? Ele tem os comandos dentro do Python de uma forma bem tranquila. Então eu gravei. Imagine você fazer uma série de avaliações, fazer uma análise dos dados e poder guardar aquele conteúdo simples assim, fácil, né? Bem legal, bem interessante mesmo. Eu posso usar um outro comando para ver o primeiro registro, o primeiro dado, a primeira linha, né? É o first. Estou usando aqui o RDD food, se lembre, o food que eu estou usando, que eu gravei aqui em cima, ó. Food, tá vendo? Food. Então, se eu quero ver só o primeiro dado, Shift Enter, eu vou usar a operação first, então é o cabeçalho. Se eu quiser saber quantos elementos, então eu vou tirar o cabeçalho, então eu estou diminuindo de 1, estou fazendo um count, estou contando quantos elementos tem, é uma operação chamada .count, Shift Enter. E aí ele mostra 138
Linhas, eu tenho dentro daquele arquivo que eu carreguei, o do Food, 108 linhas. Então foi super rápido, super tranquilo. Vou fazer uma operação de filtragem. Para isso eu tenho que usar uma função interna chamada lambda. Depois eu posso até dar mais detalhes a você. O que eu vou informar aqui a você que eu estou usando ela exatamente junto da operação filter. Então a operação filter está usando a função lambda. Que eu estou fazendo aqui, eu estou pesquisando uma palavra chamada rice dentro de todas as linhas. É como se ele estivesse fazendo de forma recursiva. Linha a linha ele está varrendo. Então o lambda faz isso para mim. Ou seja, esse X aqui é como se fosse cada linha recursivamente sendo lida. Ok? De quem? De Food. Porque Food é o que eu guardei o resultado. Então você note. RDD, filtre, pegue cada dado e pesquise dentro dele. Qual é o dado? Rice. Essa palavra rice. Depois disso vai ser armazenado em outro RDD. Está sendo armazenado em filter palavra. Em filter palavra eu vou dar um collection para trazer todos os elementos, tá? Talvez não seja fácil identificar, porque é linha a linha, né? Então ele vai identificar em cada linha, como se em cada linha aqui ele procurasse onde tem a palavra rice, por exemplo. Que rice que é arroz, né? Ele vai lá e faz essa pesquisa. Então, vai executar e vai dar. Então, em alguma forma aqui, em algum momento, deixa eu baixar aqui um pouco, eu consigo achar o rice. O rice está aqui. Seria mais fácil se eu pesquisasse essa palavra, mas eu fui querer pesquisar o rice, né? Você pode aí colocar ice cream, cake, chocolate, até para que você possa pesquisar. Mas aqui dentro dos elementos, com certeza você tem o rice aqui. O rice ele está aqui dentro. Aqui ó, rice, tá vendo? Já achei aqui, ó. Já achei o rice nesta linha, tá? Ó, outro rice aqui em outra linha, tá vendo? Então ele varreu todas as linhas, né? Todas as linhas daquele arquivo que agora está dentro do RDD, e onde ele achou o rice ele trouxe. Então é uma forma de você começar a trabalhar com o dado. Eu quero gravar esse RDD Food em memória para que fique rápido. Então food.cache e ele automaticamente gravou em memória. Acabou, você pode salvar. Salvei, né? Salvo o quer dizer, o script que você está trabalhando. Se eu quisesse começar tudo de novo, ó, eu tenho aqui a informação, ó, cell, output, clear. E aí eu posso rodar tudo novamente, tá? Do jeito que eu desejar. Ok, cara aluno? Primeiros contatos nós estamos tendo com o PySpark, né? Rodando Python dentro do Spark. É um pouco diferente, né? Tenho que levar essa peculiaridade do Spark. Você vê que eu tenho que trabalhar com as partições e aí eu tenho que trabalhar com as operações. Essas operações são compatíveis do Spark com o Python. Gostou da aula? Pronto, se prepare. Próxima aula a gente tem muito mais para a gente trabalhar, tá bom? Um grande abraço para você.